Orar? Pai, nós te bendizemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos constrangeu, Senhor Deus, ministrou, Senhor Deus, ainda mais, ó Deus, da grandeza do Senhor, ó Deus. Senhor, eu sei, Deus, certamente eu sei que a Tua palavra é real, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, ó Deus, e em Ti nós somos restaurados e curados. Por isso nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, a vida do nosso irmão Luiz, ó Deus, pedir que o Senhor o restaure, Senhor Deus, cure, Senhor Deus, restaure o físico dele neste momento, Deus. Senhor, que ele seja alcançado ali, Senhor Deus, pelo Senhor, ó Deus, trazendo esse renovo. Nós como igreja, nós oramos e cremos, ó Deus, na ação do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Abra aí a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas. É tão interessante como a gente declarou nesse louvor. A gente tem essa compreensão de que nós servimos a um Deus que é pleno. Como está lá em Gênesis, fala a respeito da criação, de todas as coisas que Deus fez. E quando nós lemos ou compreendemos isso, nós ficamos maravilhados de saber que nós servimos a um Deus que é grande, que é poderoso, na realidade que é todo-poderoso. Todo-poderoso para realizar coisas que nós nem podemos imaginar. A palavra de Deus diz que coisas que coração nenhum atingiu, que olhos nenhum viram. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas realmente maravilhosas demais para nós, como a palavra de Deus diz. Muito grandiosas. E é interessante a gente pensar num Deus assim, mas eu vou dizer para você hoje, é tão pleno esse Deus, mas Ele é um Deus que procura. Ele procura. Como pode um Deus tão poderoso procurar alguma coisa? E a palavra de Deus lá em João diz isso. Evangelho de João, capítulo 4. Diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É interessante a gente pensar que esse Deus tão grandioso, Ele procura homens e mulheres que o adorem. Mas um pouco mais do que o adorem, homens e mulheres que se importem com o coração dele. Porque amar verdadeiramente é isso, né? A gente já sabe disso. Amar verdadeiramente é aquele que se importa com o que o outro acha, o que o outro pensa, com aquilo que o outro imagina a respeito dele mesmo. Procura aquelas pessoas que consideram as suas palavras. E é importante a gente pensar que se a palavra de Deus diz que existem verdadeiros adoradores, nós compreendemos então que existem falsos adoradores. E questionarão a Deus e dirão: Deus, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. E qual é a declaração de Deus? Afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Então existem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. Pessoas que com a mesma mão que elas levantam para adorar, é aquelas mãos que acusam.
que são ágeis em tocar naquilo que não deveria tocar. Em clicar naquilo que não deveria... Nem sei se é clicar. É clicar em... Isso aqui? É clicar? Não é clicar. É tocar. Essas mesmas mãos são mãos que buscam aquilo que não deveria buscar. Que dá lá uma gugada ou entra em lugares que não deveria entrar. Às vezes os olhos que estão olhando para mim, que viram esse louvor aqui e bocas que cantaram a respeito de um Deus tão poderoso, são os mesmos olhos que olham aquilo que não deveriam olhar, que cobiçam aquilo que não deveria cobiçar e que fala coisas que não deveria falar. Porque afinal de contas, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E na realidade, nós só olhamos e falamos da realidade daquilo que está dentro de nós. Então, sim. Se temos verdadeiros adoradores, temos falsos adoradores. Mas esse mesmo Deus que procura esses verdadeiros adoradores, e graças a Deus que o Senhor encontra verdadeiros homens e mulheres que o adoram, esses homens e mulheres também são homens e mulheres que percebem a Deus. Que percebem a presença desse Deus. Que não só percebem a presença desse Deus, mas que banqueteiam com esse Deus. Que experimentam das coisas que Deus oferece. Como nós vimos lá em Salmo 1, são aqueles que são árvores plantadas à beira de águas correntes, que dão fruto no tempo certo e as folhas jamais murcham. Esses são os verdadeiros adoradores. Que percebem a presença e, na realidade, não só percebem, mas anseiam pela presença desse Deus e andam na direção que deveriam andar. Se formos ali em Lucas capítulo 24, nós temos uma história bastante conhecida, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente perceber. A partir do verso 13, diz assim: naquele mesmo dia... Alguém pode trazer um pouquinho de água para mim? Aquele dia é o terceiro dia. O que aconteceu no terceiro dia? O que aconteceu no terceiro dia? Gente, se Jesus ressuscitou nessa animação, tá ruim. No terceiro dia, Jesus... Amém, me ajuda, gente. Jesus ressuscitou. Naquele dia que Jesus ressuscitou, 2 homens que conheciam a Deus, que conheciam a sua palavra, que conheciam toda a dinâmica do momento, a história que acontecia, que compreendiam tudo o que acontecia, assim como os outros discípulos. Sabiam que Jesus havia morrido e de tudo o que aconteceu com Jesus. E ouviram também todas as promessas acerca da ressurreição. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. É que eu devia ter colocado aqui um mapinha para a gente poder ver a direção de Jerusalém e a direção de Emaús. É mais ou menos o inverso, ok? Da onde eles estavam saindo para Jerusalém seria uma direção,
Eles estavam indo a uma direção inversa. Depois você pega aí o mapinha de Emaús, dá uma gugada, depois você vê. Então, um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante do Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partia o pão. Essa palavra ela é muito preciosa. Ah lá. Para onde que eles deveriam estar indo? Para Jerusalém. Esse mapa ainda não tem. Eu tenho um mapa que tem a setinha, mas está bacana. Tem uma setinha exata. Do sentido, né? Como a gente está vendo aqui. Esse é inglês? Sei lá o que é essa língua aí. O que é? Volta aí, gente, pode voltar. Deixa em inglês, eu entendo. Pode voltar aí, entenda. Mas olha que interessante. Primeira coisa que a gente nota nessa história é por que eles não estavam indo em direção a Jerusalém junto com os 11.
Eu não sei, eu tenho às vezes a sensação, quando eu vejo esse texto, de que Jesus falou, peraí, acho que tem dois meio desajustados fora do caminho. Deixa eu lá dar uma faladinha com eles no meio do caminho, para ver se eles percebem que eles precisam voltar lá para esperar a promessa acontecer. Eles precisam estar reunidos lá em Jerusalém, porque afinal de contas, qual que era a promessa? Que viria o Espírito Santo. Acho bacana quando vocês me ajudam. Então é interessante essa volta que eles deram num momento onde eles não precisavam estar dando volta. E maior ainda é a gente entender de que eles parece que não perceberam que eles estavam falando ou vivendo a maior história e a história mais perfeita da humanidade. Eles estavam vivendo aquilo. Eles estavam vivendo aquele dia aonde a redenção chegou. Aonde a restauração tinha chego. Aonde a promessa tinha se cumprido, mas eles não perceberam. Eles sabiam a respeito de Jesus, eles falaram a respeito de Jesus para o próprio Jesus. Mas parece que eles não perceberam aquilo que estava acontecendo. E Jesus começa a falar com eles, não só a questionar o que eles estavam fazendo ali e o que eles estavam discutindo, mas Jesus começa a ensiná-los também sobre as Escrituras. E eles continuavam caminhando sem perceber. Eu sinceramente fico imaginando Jesus andando com esses homens. E pensando assim, meu Deus, eles não estão vendo o que aconteceu? Que tudo aquilo que Deus disse que faria, fez. Eles não só sabiam a respeito do sacrifício e de tudo que tinha acontecido, mas eles declararam que o corpo de Jesus não estava mais lá. Compreendem a cegueira? Será que nós, às vezes, estamos andando assim? Sem perceber Jesus falando? A gente toca, a gente vai tocando a vida. Parece que a gente coloca aquele cabresto, vai tocando a vida. E não percebe que Jesus está falando. Jesus ele está dizendo assim, olha, eu já fiz. Mas eu estou chateado, eu estou frustrado. Eu estou cansado. E Jesus olha e diz assim, ok, eu trago restauração àquele que está cansado. E eu trago cura ao que está enfermo. E eu trago força para o que está fraco. Olha para mim, eu estou falando. E você continua tocando a sua vida. E a gente continua tocando a nossa vida. Sem perceber que a promessa está ali do nosso lado, concretizada e real. E continuamos caminhando insatisfeitos e conformados com aquilo que nós vivemos. Aqueles homens, diz a palavra, que na hora que Jesus perguntou o que aconteceu, o rosto deles entristeceu. Sabe o que eles perguntam? Como é que você está? Estou mal. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus perguntou, o que vocês estão conversando? Ai, Jesus morreu. Você não está sabendo? Somos nós falando assim, eu estou sofrendo, a caminhada é difícil, esse mundo não tem jeito, eu estou cansado, fadigado,
estressado, sem dinheiro, tô doente, tô com problema com a mulher, tô com problema com o marido, tô com problema com o filho. E Jesus está dizendo assim: meu Deus, eu tenho a minha palavra toda para você olhar. Eu estou caminhando do seu lado e você não está vendo. A promessa está diante de você e você não está percebendo. Tem relógio ali, né, gente? Nós andamos por aí despercebidos, ou na realidade, desatentos. Desatentos à mão de Deus agindo ao nosso favor. Desatento às coisas que Deus tem falado. E sabe o que é pior? Conformados com aquilo que nós estamos vivendo. E sabe, pior do que ser conformado é ser satisfeito com a sua situação espiritual. Porque a gente chega num ponto que nós ficamos conformados com a situação e não caminhamos para frente. A gente se satisfaz com andar até ali. Morreu, tá bom. Mas o corpo dele já não está lá. Não, mas ele morreu. Achando que a nossa vida espiritual chegou num nível já de excelência. Afinal de contas, eu soube de todas as coisas, eu estou vivendo esse tempo magnífico do sacrifício de Cristo. Eu não estou vendo Jesus ressurreto, mas olha, eu vivi até aqui. E Jesus está dizendo para nós assim: meu Deus, você precisa viver muito mais. Você precisa enxergar e caminhar muito mais comigo. E até onde você chegou, tá bom? A palavra de Deus, ela é banhada em manifestações e dons espirituais. E quantos desses dons durante a semana nós vivenciamos? Quanto nós somos inconformados com aquilo que nós vivemos espiritualmente até aqui? Porque a grande verdade é que as coisas só mudam na nossa vida quando nós somos inconformados, não é? Porque quando nós nos acomodamos com as nossas pequenas decepções e mazelas da vida, nós ficamos absolutamente estagnados, espiritualmente e pessoalmente. E parece que é isso que aconteceu com esses homens. Eles caminharam até ali, eles viram estas coisas, mas os olhos deles não se atentaram à promessa concretizada. Não perceberam Deus. Não perceberam Deus. Não viram que Deus caminhava logo do lado. Eles estavam na direção que eles não deveriam ir. Eles tinham que estar indo para Jerusalém. Esperar a promessa acontecer. Eles estavam indo para outro caminho. Quantas vezes nós damos passos em direção que o Senhor não disse para a gente ir? Às vezes nós nos afastamos da própria igreja. Nós perdemos a oportunidade de ser fortalecidos uns pelos outros. Deixamos de congregar, como é o costume de alguns, como diz a palavra. E nos esquecemos que quando nós olhamos um para o outro e dizemos assim: irmão, que Deus te abençoe. Que bom ter você aqui. Que bom é a tua presença, isso nos fortalece. Porque como igreja, nós somos como gravetos que se juntam. E o Espírito de Deus é quem nos aquece. Ah, não vou estar com a igreja. Ai, não muda a minha vida estar indo na igreja. Não muda nada. Pastor é chato. Pastor é chata. Pastora fala demais. Falo mesmo. O que mais?
Aí o ar-condicionado não está ligado naquele domingo. Ai, como é difícil. É mesmo, gente. Ser crente é difícil mesmo. Ser do mundo é muito pior. Quantas coisas, às vezes, passam na nossa mente e nos desvirtuam do lugar onde nós deveríamos estar e caminhando para onde nós deveríamos estar. Aonde é o nosso objetivo e qual é o nosso objetivo? Me ajuda, gente. Qual é o nosso objetivo? O céu. Muito bem, Ingrid. O céu. E nós estamos à beira do maior acontecimento do nosso tempo. Qual é? Vai, gente. A segunda volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Isso te empolga? Isso nos empolga? A volta de Cristo, a concretização efetiva da promessa dele. Ele morreu, ele ressuscitou para a nossa redenção e ele nos buscará. O céu é o nosso destino. Mas olha, chega num momento onde parece que esses homens começam a ter como é que diz hoje em dia? Um insight. Assim que fala, né? Um insight. E aí Jesus se despede deles e eles falam para Jesus assim, não sabendo que é Jesus. Não, vem cá. Tá ficando muito tarde. Pernoita aqui com a gente. O dia está findando. Fique conosco aqui. E aí eles chamam Jesus. Convidam Jesus para estar ali na mesa. E aí no momento onde aquele processo de estar junto à mesa com Jesus, os olhos deles se abrem quando Jesus parte o pão e oferece para eles. Olha que sensacional. Porque nós convidamos à nossa mesa as pessoas que são importantes para nós. Não é verdade? Não é verdade? Nós convidamos à nossa mesa aquelas pessoas que nós compreendemos que são pessoas preciosas para nós. Amém? Pode me convidar para a mesa de vocês. Viu, gente? Eu como bastante, como vocês podem ver. Nós chamamos à mesa aquelas pessoas que nós queremos conhecer um pouco mais. Que nós desejamos nos importar com elas. Que nós queremos nos aproximar um pouco mais. E nós estamos convidando Jesus para a nossa mesa? Será que a gente tem chamado Jesus para a nossa mesa? A gente tem chamado Jesus para dentro de casa? Dito assim, Jesus, vem cá. Como nós fizemos no início do culto, fechar os olhos e dizer assim, Senhor, aquieta meu coração, eu quero a tua presença agora. Senhor, eu não quero agora o meu coração tumultuado e aflito naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando, Senhor. Eu não quero me atentar à ansiedade do meu coração, às angústias e às frustrações que me cercam, Senhor, mas eu quero a tua presença agora. Senhor, vem aqui, senta aqui à mesa, parte o pão comigo, Senhor. Me faz lembrar, Senhor, de todo o teu amor, de todo o teu cuidado sobre mim. Me faz lembrar, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor já tem falado na tua palavra a meu respeito. Me faz lembrar de todos os projetos e sonhos e expectativas que o Senhor tem a meu respeito. Quando eu começo a dizer para o Senhor, Senhor, vem cá porque eu quero te ver, Senhor. Senhor, eu quero que os meus olhos se abram para o Senhor. Eu quero enxergar coisas grandiosas
que o Senhor tem preparado, como a tua palavra diz, Senhor. Que olhos nenhum humanos viram aquilo que o Senhor tem preparado, mas eu quero viver isso aí. Senhor, vem para a minha mesa. Parte o pão aqui comigo. Banqueteia aqui, me oferece, Senhor, o teu maná. Senhor, me oferece o teu pão. Senhor, me oferece aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar mais no Senhor. Senhor, eu quero me agradar dos teus projetos, eu quero me agradar da tua igreja, eu quero me agradar daquilo que o Senhor sonha para a tua noiva. Senhor, eu quero o arrebatamento para mim, Senhor, eu quero estar no céu. Senhor, eu não quero me sentar à roda dos zombadores, escarnecedores, como nós lemos lá em Salmo 1. Senhor, eu quero me satisfazer as tuas palavras e nela meditar de dia e de noite. Senhor, eu quero ser encontrado pelo Senhor como verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, como está lá em João 4. Senhor, eu quero ser essa pessoa para o Senhor. Eu quero que os meus olhos se abram para enxergar a tua glória sobre mim. Nós precisamos disso. Irmãos, como nós precisamos disto. Como você precisa disso para ser restaurado pelo Senhor. Como você precisa disso para você sair daquilo que te acomoda e que te paralisa a se aprofundar mais nas coisas de Deus. A querer se envolver mais com aquilo que é importante para Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a verdadeira religião. E a verdadeira religião é aquela que se importa com os órfãos e as viúvas. A verdadeira religião é aquela que se atenta à manifestação do amor de Deus através da vontade de Jesus feita nesta terra. Nós precisamos que os nossos olhos se abram diante do Senhor, diante da vontade dEle. Nós precisamos que o Senhor tire a cegueira que cerca você de entender aquilo que Deus tem planejado e projetado para a sua vida. E sim, eu não estou acusando ninguém, eu estou declarando que nós estamos andando por aí tateando como cegos e não percebendo as coisas que Deus tem falado para nós como igreja. E eu me incluo nisso. Nós precisamos que o Senhor nos ofereça esse maná. E na realidade o Senhor já tem oferecido. Nós é que não estamos enxergando. O Senhor falou e tem falado à igreja coisas tão preciosas e nós estamos limitando essa ação de Deus. Ontem eu tive uma conversa com a minha pequena grande filha. Aí o pastor Anderson hoje falou para mim assim: meu Deus, como é difícil falar com a sua filha, né? Eu estava ouvindo a conversa de vocês duas, estava vendo como ele é difícil de falar. Filhinha, sua filha. Claro que nessa hora a gente joga a responsabilidade em quem? No pai, igual você. Cadeira, gente, ela é igual eu. E aí eu conversando com ela, e eu falava, e ela questionava, e ele falou para mim assim: nossa, o pior é que ela não fala borracha, ela fala assim. Entendeu? Sim. Sim, daquele jeito. Mas, eu falei, mas não pode ser assim, filha, tem que ser assado. Mas, mãe, palavra de Deus também fala não sei o quê. Foi ou não foi? Falei, rapaz, essa menina tá... Falei, menina, você tá usando a palavra... Vamos lá. Enfim, foi o quê? Uns 30 minutos? Para você foi umas 3 horas. Não, mas foi isso não, viu, gente? Foi uns 20 minutos. 30 minutos. E é interessante como a gente muitas vezes está assim. Jesus está falando e a gente está...
insistindo, e Jesus está falando, e aí Jesus foi pelo caminho ensinando esses homens e falando das Escrituras, como nós lemos aqui, e falando sobre tudo aquilo que era a promessa concretizada, e mesmo assim eles foram caminhando, é verdade, é verdade, é verdade, e ainda não percebendo que Jesus é que estava do lado. Nós precisamos compreender que o caminho do céu é um só. E o caminho do céu, ele é moldado, ajustado, alinhado a um só caráter. Portanto, o meu caráter e o seu caráter não tem espaço nessa matemática. É um só jeito. É um só molde. É um só Jesus. E a vontade é dele e não a sua. Por isso, perceba Jesus falando com você. Busque Jesus falando com você. Perceba que Jesus está na sua caminhada. Esteja na direção correta. E seja encontrado como um verdadeiro adorador. Amém? Queria que você ficasse de pé. Amém. Chegou mais uma fichinha aqui de visitante. A gente está aqui com o Anderson, Ana Paula, Giovana e Mateus. Cadê a família? Sejam bem-vindos, queridos. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos muita alegria em ter vocês aqui conosco. Amém? Eu queria que você novamente fechasse os seus olhos. Vamos começar a orar. E fazer como nós fizemos no início do culto. Fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, eu quero te perceber. Eu quero perceber a tua presença aqui. Porque a presença do Senhor, ela é real. O Senhor está aqui. Nós temos a manifestação preciosa do Espírito de Deus no nosso meio. Você precisa perceber isso. Nós precisamos vivenciar isso como igreja todas as vezes que nós nos reunimos. Então comece a dizer para o Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor Deus. Continua falando comigo. Senhor, eu não quero estar desatento e nem cego, Senhor, à tua presença. Eu não quero estar insensível à tua presença próxima de mim, Senhor. Se manifesta, Deus, eu quero preparar, ó Deus, a mesa para receber o Senhor, ó Deus. Eu quero me preparar, Senhor Deus, para estar sempre diante do Senhor, ó Deus, porque me satisfaz, porque me alegra, Senhor, fazer a tua vontade, não me conformar com as coisas que eu vivo hoje, mas poder viver mais profundamente a tua vontade e as tuas promessas para mim, Deus. Como a tua palavra diz, Senhor Deus, os nossos pequenos e momentâneos sofrimentos, ó Deus, eles são muito pequenos diante da glória e da manifestação da glória do Senhor, ó Deus. De tudo aquilo que a tua palavra diz que nós viveríamos, ó Deus, como igreja, como filhos do Senhor, ó Deus. Por isso vai enchendo o nosso coração, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, uma inconformidade de limitar, ó Deus, aquilo que nós vivemos com o Senhor, ó Deus, mas também uma satisfação contínua de estar, ó Deus, diante do Senhor e na tua presença. Enche-nos, Deus, vai nos enchendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, grandioso Deus.
que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Santo, santo Deus. Toma o teu lugar de honra, Deus. Toma o teu lugar de honra, Deus. Entra na nossa casa. Entra na nossa casa. Nós preparamos para o Senhor, ó Deus. Nós preparamos para o Senhor, ó Deus. Ao som da tua voz, os Santo, nossos santo Deus. corações queimam de amor, queimam de amor. Coração queima. Esses discípulos disseram assim, um para o outro:
seu coração não queimava enquanto ele falava? O seu coração não pegava fogo enquanto ele falava? Pergunto para você assim: teu coração tem queimado com a presença dele? O seu coração tem pegado fogo quando ele fala? Não, pastora, não está. Você tem ouvido pouco. Pastora, está queimando fogo. Então abre a sua boca e diz isso: Senhor, está pegando fogo. Senhor, continua falando comigo. Continua trazendo a tua presença para o meu coração. Senhor, eu abro a minha casa. Quando você fala a respeito de casa, a palavra de Deus diz que nós somos casa espiritual de Deus. Nós somos habitação da promessa de Deus depois desses acontecimentos. Em você habita o Espírito de Deus, que restaura, que cura, que faz nova a tua vida. Não tem como se aproximar de Deus e não ser modificado. Não tem como. Então quando você declara: Senhor, vem na minha casa, eu estou arrumando tudo, Senhor, eu estou arrumando tudo. A palavra de Deus diz algo muito precioso. Ela diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Quando você diz para o Senhor assim: Senhor, eu estou perfumando a casa, Senhor, eu estou ajustando, eu estou arrumando a casa, Senhor, eu estou arrumando. Você está dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu estou rompendo com as minhas limitações. Senhor, eu estou quebrando com aquilo que para mim é importante, mas se para o Senhor não é, não serve. Eu estou ajustando, Senhor, eu estou ajustando. Vem para minha casa, vem com a tua presença em mim. Transforma a minha vida, abre o meu entendimento, tira a minha cegueira. Então, queridos, eu preciso disso, você precisa? Eu preciso disso, você precisa? Você precisa? Então começa a dizer: Senhor, vem. Tome o lugar de honra. Nós perfumamos a casa, Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos nós arrumamos, Senhor. Perfumamos toda ela para o Senhor, ó Deus. Preparamos a mesa. Participa, Deus. Tome o lugar. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Arrumamos a casa. Senhor, vem. Toma o teu lugar de honra, Deus. Nós preparamos a mesa. Nós preparamos, Deus. Toma o lugar de honra, Deus. Ah, Deus. Toma, Senhor, o teu lugar de honra. E sabe o que é mais precioso de tudo isso? É que Ele deseja estar nesse lugar. É nesse lugar
que o Senhor deseja habitar. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. A palavra de Deus diz que nós seremos encontrados por Ele. Então não existe a possibilidade de você não encontrar, porque Ele se faz ser encontrado e Ele vos escolheu, como diz a palavra. Amém? Chama o Senhor, chama Ele, e Ele vai não é só abrir o nosso entendimento, mas é conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te exaltamos pela tua presença tão preciosa no nosso meio. Nós te exaltamos pela tua palavra que nos consola, pela tua palavra que nos transforma, pela tua palavra que nos renova, Deus. Nós te exaltamos, ó Deus, pela tua presença, que é tudo aquilo que nós precisamos, Deus. A tua presença é absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, ser conosco durante toda essa semana, Deus. Senhor, nos capacita a viver nesses dias que são maus, mas nós somos fortificados e ajustados pela tua presença. Senhor, nos abençoa. Senhor, nos conduza. Que o teu grandioso amor, ó Deus, que a consolação do teu Espírito, que o teu amor, ó Deus, se manifeste sobre nós durante toda essa semana. Porque, Deus, como nós precisamos do Senhor, ó Deus. Abençoa-nos, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, ó Deus. Os preenche, os ajusta, Deus, os fortalece durante toda essa semana. E que nós sejamos abençoados e conduzidos apenas pela tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e se revele ainda mais a você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Reconhecemos que tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos